Olá, telespectadores da CJE-TV. Meu nome é Rodrigo Tâmaro, sou aluno de jornalismo aqui na Universidade de São Paulo. O programa faz parte da série especial Cientistas no Brasil, da CJE-TV, e nossa convidada de hoje é Márcia Caruso Bícego. Ela é graduada em Engenharia Química pela FAAP, mestre em Oceanografia e doutora em Química pela USP. Hoje, ela é professora associada e pesquisadora do Instituto de Oceanografia da Universidade. Muito obrigado pela presença, Márcia. Fico feliz de ver vocês aqui. Para começar, eu gostaria que a senhora comentasse sua trajetória como pesquisadora e comentasse brevemente o que é a oceanografia química. Oceanografia é uma ciência muito ampla e interdisciplinar. Embora tenham muitas áreas que são acopladas, ela tem 4 áreas mais importantes, que seria a oceanografia biológica, a oceanografia física, a oceanografia geológica e a oceanografia química, né? Então, eu acabei, por causa da minha formação na área de química, fui fazer um mestrado lá, trabalho na área de química orgânica, né, e trabalhei no mestrado, depois eu fiz o doutorado. Aí eu entrei no IO, a princípio eu fui contratada como técnica, né, IO é Instituto Oceanográfico, depois eu fiz um concurso e sou professora, hoje eu sou livre docente, tem 3 categorias de livre docentes, eu sou categoria 3, né, então estou bem no fim da carreira já, né, bom, isso o que é? Oceanografia química, na verdade, também é um mundo, né? Um mundo, é uma coisa que trabalha com... vamos lá, a oceanografia, ela estuda os processos que ocorrem no ambiente marinho, todos os processos, né? Então, como é uma ciência ambiental, ela tem várias áreas, né? E a química é uma excelente ferramenta para a gente conseguir entender esses processos junto com os outros. Então, ela está acoplada a processos físicos, químicos, biológicos, né? Então, a gente estuda a composição da água do mar, que vai desde o cloreto de sódio, que todo mundo sabe que a água do mar é salgada, mas ela abriga toda a tabela periódica de elementos, né? E o meu trabalho, particularmente, é mais na parte de química orgânica, com compostos orgânicos naturais e compostos orgânicos antrópicos, ou poluentes, ou compostos que são marcadores de algum processo natural oceanográfico. Obrigado pela resposta, Márcia. E a próxima pergunta será feita pela Vitória Borges, também estudante de jornalismo aqui na USP. Então, Márcia, a gente viu que você tem diversas pesquisas importantes publicadas pelo Instituto de Oceanografia da USP, né? E eu queria saber mais como é ser uma pesquisadora no Brasil e como foi sua experiência nessa área durante esses anos. Na verdade, não é uma coisa que eu sempre sonhei, né? Acho que eu nem sabia que isso existia, né? Fazer pesquisa é uma coisa que talvez seja longe do cotidiano, né? Das escolas, né? Não é uma coisa muito comum. Então, quando eu estava no ensino médio, por exemplo, também não tinha isso. Então, fiz engenharia, assim, tinha um sonho de fazer oceanografia, acabei chegando lá meio por vias meio assim tortas, porque engenharia não tem nada a ver, e aí acabei fazendo pesquisa sem saber o que era, na verdade, fazer pesquisa, que é uma coisa sensacional fazer pesquisa, né? É um processo do qual você está sempre aprendendo, você vai atrás, e a universidade, na verdade, a Universidade de São Paulo, ela tem essa coisa ou as universidades públicas, né, de ensinar com pesquisa, né? Então, os professores da USP, os professores de vocês, estão sempre pesquisando alguma coisa, na verdade, para poder ensinar melhor, sabe? Então, a gente está sempre aprendendo, e aí a gente vai ensinando e vai fazendo isso. Então, agora, ser pesquisador no Brasil não é uma coisa fácil, né? Primeiro vamos falar do pesquisador como um todo, independente de falar de gênero, né? Mas, assim, não é fácil. A gente tem, talvez hoje vocês tenham percebido isso mais do que nunca, né? A gente está aí numa crise em que
a ciência e a pesquisa científica começa a ser muito jogada para segundo plano, quando que isso é muito importante no desenvolvimento da humanidade, no desenvolvimento de um país. Então, não é fácil, embora eu trabalho numa universidade sensacional, porque com todos os problemas que tem a USP, a gente tem uma estrutura, a gente tem FAPESP, que é uma agência do Estado de São Paulo, que é muito... existem financiamentos. Então, a carreira científica, embora não seja uma carreira que seja muito... assim, não é uma carreira privilegiada, a gente também não ganha muito dinheiro, mas me dá muita satisfação, né, pessoal, no processo tanto de ensinar, de transmitir, como no processo de aprender e poder fazer alguma coisa e conseguir entender esse conjunto que é o oceano. Não sei se eu respondi sua pergunta, Vitória. Respondeu sim, Márcia, obrigada. Agora quem vai perguntar é o João Pedro. Bom, eu queria saber, dessas pesquisas que você faz, como é o processo de escolha do tema? O que você estuda antes, até chegar no tema final da sua pesquisa? Quando eu entrei, né, no IO, assim, eu acabei chegando num orientador e a pessoa que ia orientar, que a oceanografia química também não é uma coisa muito comum, sabe? Né? Quando você estuda biologia, existe uma parte de biologia marinha, geologia marinha, agora química e física, assim, não é uma coisa que está no currículo do curso de química, muito menos de engenharia. E aí, o número de pesquisadores não é muito grande na área de oceanografia química. Então, tinha um orientador, tinha uma pessoa que foi o meu orientador, que trabalhava com isso, a gente acaba trabalhando naquilo, como eu falei, não era assim uma coisa que eu esperava. E aí, fui trabalhar com química orgânica, acabei trabalhando com uma parte da linha de pesquisa dele, que eram hidrocarbonetos do petróleo, na verdade, poluição por petróleo, que eu achei super... Né, era uma opção, a gente tem um leque de opções, na verdade, mas assim, a gente não imagina, né? A gente vai atrás de algum orientador, de alguma pesquisa que você se interessa, e aparecem pesquisas que já estão em andamento para você se encaixar, até que um dia você vira uma pesquisadora e faz a pesquisa que você quer, ou aí você começa a estudar, mas no começo você acaba entrando, se interessando pela pesquisa de alguém que já está desenvolvendo, foi nesse caso, eu trabalhei muito tempo com a parte de poluição por petróleo, que é uma coisa bem legal, com isso fiz pesquisas na Antártica, no litoral, então foi uma coisa que me levou a bastante... a conseguir muita coisa. Aí, teve uma hora que você começa a estudar outras coisas, porque a técnica que você usa para fazer análise é a mesma, então eu comecei mais recentemente, não muito recentemente, mas comecei a estudar também os compostos naturais. Aí foi porque eu comecei a me interessar mesmo. Aí você tem um olhar um pouco, né? Você já tem um conhecimento de muitas coisas, olhei aquilo como uma opção que tinha alguma semelhança com os equipamentos que eu tinha, com os métodos de coleta, tudo, e acabei entrando nessa área mais de compostos naturais, e hoje eu trabalho com uma área que é de paleooceanografia, que é um negócio super interessante, mas que também são compostos orgânicos, tem alguma relação, né? Então, assim, a gente vai escolhendo conforme a gente vai estudando e se encantando com o tema e com a possibilidade, como você vai crescendo, tendo um pouco mais de... começa a escrever mais artigos, tem mais possibilidade de financiamento, você acaba migrando aí para, sei lá, tentando outras formas e umas coisas mais inéditas, assim, que te interessam. Pelo menos esse foi o meu caminho. Muito obrigado pela resposta, Márcia, e agora a palavra volta para a Vitória, que ela tem mais uma pergunta. Você tem pesquisas que falam sobre a poluição por plástico nos oceanos aqui no litoral brasileiro, e esse é um assunto que está bastante em alta ultimamente, que as pessoas têm comentado bastante nas redes sociais, enfim. Eu queria saber como que o ser humano tem influenciado no ecossistema marinho.
Nossa, é uma pergunta difícil de responder, Vitória, porque tem influenciado muito, né, de diversas formas, sabe? Assim, para gente entender o processo, assim, a preocupação com poluição, a preocupação ambiental, é uma coisa relativamente recente, né? O que se imaginava, por exemplo, durante muito tempo se imaginou que qualquer coisa podia ser jogada no oceano, certo? O volume do oceano é gigante. Se a gente pensar num processo de diluição, eu jogo uma quantidade, aquilo vai diluir naquele oceano gigante e aquilo vai ser tão diluído que não vai fazer diferença. Se a gente pensar no fator diluição, no volume que se lança nos oceanos e no volume dos oceanos, isso pode até ser uma verdade, mas o problema é que o tempo de diluição é muito grande. E aí ele afeta durante muito tempo. E o homem, então, ele acaba influenciando muito, né? O que acontece? Os grandes centros urbanos acabam ficando muito próximos da região costeira também. Então, se a gente pensar que se a gente pensar em toda a população mundial, se a gente pensar no raio de 100 quilômetros do continente, da costa para dentro do continente, existe uma porcentagem muito grande da população que vive na costa, né? Fácil, tem acesso, tem perto de rio, desembocadura de rio. Então, há uma tendência da ocupação humana ter sido muito mais na região costeira do que no centro. E isso acabou influenciando muito, né? Então, o homem influencia de diversas formas, estando na região costeira, porque esgoto, certo? Mesmo o esgoto dos centros urbanos que não são, acabam indo para os rios e acabam, né, há um problema sério disso. Então, há uma grande quantidade de mudanças na linha de costa, certo? Então, assim, a interferência humana é desde física, na hora que eu construo casas na praia, quantas vezes a gente já viu áreas costeiras enormes sendo destruídas, né? Porque não está no lugar correto. Porque é muito bom ter uma casa na frente da praia, para a gente, né? Enquanto ela conseguir ficar na praia, senão uma hora pode ser que ela caia, então, o que também não é legal. E aí indústrias. Então, assim, quanto se jogou na época que se fazia testes nucleares, que se jogavam barris de rejeitos nucleares no oceano, né? Então, muita coisa aconteceu em relação à influência desse ser humano. Se a gente pensar em plástico, particularmente, se a gente pensar que a indústria do plástico acontece faz 50 anos, e que o plástico demora 400 para se degradar, então, desde que começou a produzir plástico em grande escala até hoje, a gente tem uma grande quantidade desse plástico que vai para o mar. Tem plástico no oceano, em todo o oceano. Tem enormes áreas de giros subtropicais em que esse plástico é concentrado e a gente continua usando, aumentando a produção, continua introduzindo plástico, vários resíduos sólidos que acabam indo para o mar. Então, é uma influência enorme. Eu poderia passar dias falando sobre esse assunto, mas existe uma influência muito grande em diversos aspectos. Resíduo industrial, pesticida, poluição atmosférica, filtro solar, remédio, vai tudo para o mar. Não é fácil, não. O bicho tem que se proteger. Ainda bem que ele é potente e forte, né? O oceano. Ai, obrigada pela resposta, Márcia. Essa é realmente uma coisa que a gente tem que pensar, né? Sobre o nosso consumo, sobre o nosso descarte de lixo, sobre como a gente afeta o meio ambiente. Enfim, agora quem vai perguntar é o Vinícius. Oi, Márcia, eu sou o Vinícius e a gente já tinha pesquisado e você também comentou sobre a sua viagem para a Antártica. Eu gostaria de saber como foi essa experiência e o que vocês pesquisaram lá e quais foram os resultados que vocês obtiveram. Então, eu fui para a Antártica, eu estava fazendo mestrado ainda. Também foi, quando eu entrei no IO, também eu assisti um filme lá, estava passando um filme sobre a Antártica. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir para esse lugar.
que é um lugar sensacional. Eu acabei indo de Besnar, que é um navio que foi, hoje já não existe mais, foi um navio super importante do Instituto Oceanográfico. A primeira vez que eu fui numa pesquisa de um outro pesquisador. Na verdade, eu fui ajudando a fazer uma análise e acabei me interessando pelo assunto, e aí estudei os hidrocarbonetos do petróleo lá, porque tem muita base, tem uma introdução, embora seja um lugar supostamente limpo, né? Quer dizer, é muito mais puro do que os outros, mas existe navios de turismo, já houve alguns derrames de óleo, então eu acabei durante bastante tempo estudando os hidrocarbonetos do petróleo, principalmente nos arredores da base. Lá a gente fazia um monitoramento. A Estação Antártica Comandante Ferraz fica numa área de proteção ambiental, então a gente fez um monitoramento, percebeu que tinha alguma introdução desses compostos, mas era numa área muito restrita, né? Então a gente consegue entender a distribuição e o transporte desses compostos no oceano. Eu trabalho principalmente com a área química, né? Então muitos trabalhos são desenvolvidos com outros pesquisadores, que a gente colabora, que tem uma parte mais de toxicidade, como esses compostos afetam os organismos, mas a minha parte é mais de entender como é o alcance, da onde vem e qual que é a fonte, se aquilo vem do óleo, do diesel ou de algum derrame. Foi isso que eu fiz lá durante algum tempo. Márcia, a questão da sustentabilidade é cada vez mais presente nas discussões aqui no Brasil. Muito se fala, por exemplo, de uma exploração econômica na Amazônia, mas de forma mais sustentável do que tem sido feito. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a utilização econômica do ecossistema marinho. Você acha que é possível utilizá-lo de forma mais sustentável? A gente, assim, o ambiente marinho, ele tem muito recurso, né? Muito recurso, vivo e não vivo, certo? Então, eu acho que a forma sustentável, vamos imaginar, eu não entendo muito do assunto, mas eu tenho uma amiga minha que era professora e ela de vez em quando faz uns trabalhos específicos sobre como é que a gente pode se alimentar, né? Certo? Né? Às vezes ela faz algumas feiras nessas principalmente quando tem Cientec, quando tem para alunos que estão entrando na USP, da forma sustentável de alimentação, né? De ter um selo de sustentabilidade no uso de organismos marinhos para o processo de alimentação, né? De não se alimentar de espécies em extinção, né? Por exemplo, quando se pesca camarão, tá? A rede de camarão traz muitos outros organismos que não são necessariamente comerciais, que têm um valor comercial. Muitos desses organismos acabam morrendo, acabam sendo descartados, e acabam vindo alguns organismos, inclusive em extinção. Então, hoje, por exemplo, existem estudos de redes específicas que a gente tenta ter o mínimo possível do que a gente chama de bycatching, que seria essa pesca que não é a pesca-alvo, né? Assim, existem estudos, sabe, vocês já ouviram falar de defeso, né? Então, olha, não pode comer o camarão porque está na época do defeso, né? Chamam o defeso porque tem o estudo do processo, de como é que esses organismos se reproduzem e quando eles podem ser efetivamente pescados. Quer dizer, assim, existe uma forma de um uso sustentável, né? Então, para isso é muito importante fazer pesquisa, certo? Se você acaba poluindo o sistema, você acaba tirando várias áreas de pesca, os organismos, às vezes, se perde um nível da teia trófica. São vários aspectos que são muito interessados, muito interdisciplinares e que acabam sendo importantes no processo. Então, toda pesquisa em relação a conhecer o ambiente marinho, que é um pouco conhecido, se a gente pensar em todo o oceano, na profundidade, são 4.000 metros
de média de profundidade nos oceanos. É um vasto ambiente que precisa muito conhecimento, principalmente aqui na costa brasileira, ou no Atlântico Sul em geral, tem menos dados do que o Atlântico Norte, ou do que o Hemisfério Norte, porque a gente acaba tendo menos pesquisa do que lá, né? Então, eu acho que Agora, para finalizar, as duas últimas perguntinhas, eu queria saber de você que tipo de projeção você faz para a poluição marinha no futuro e se você acha que as pessoas estão se conscientizando sobre o tema. Eu sou uma pessoa otimista, João, certo? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu vejo os jovens. É claro que a gente vive numa bolha, né? Mas eu acho que o mundo de quando eu tinha 18 anos é muito diferente do mundo que hoje eu vivo com 60, tá? Então, a conscientização é muito maior, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Então, melhorou, né? Claro, São Paulo, a gente tem difícil, a área, né? Não é, a gente melhora com o tempo, né? É o que eu espero, certo? Às vezes a gente vê que algumas coisas estão piorando, que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas eu acho que a ciência ainda vai imperar, certo? Eu acho que assim, o conhecimento que a gente gera, que mostra os problemas que a gente pode ter, vão levar a uma melhor. Hoje eu acho que melhorou, certo? Então, portanto, eu acredito que a conscientização está melhorando. Vocês, os meus filhos, que têm a idade de vocês, eles têm uma consciência ambiental muito maior do que a que eu tinha, muito mais acurada, muito mais, assim, com muito mais profundidade, com muito mais entendimento, com muito mais personalidade, assim, discussão, do que eu tinha na época que a gente não se falava nisso, não tinha uma importância tão grande. Eu acho que se a gente tivesse hoje se fala muito em problema socioeconômico, sabe? Eu acho que a gente vive um sistema muito arraigado no socioeconômico e que uma hora a gente vai ter que mudar essa coisa de capitalismo, essa coisa dessa... E eu acho que o próximo sistema vai ter que levar o ambiente em consideração, sabe? Porque a gente tem um problema que é, sei lá, o vírus está aí, vai acabar esse vírus, certo? Mas o problema climático não vai, tá? Então vai ser um problema que a gente vai enfrentar. E hoje, por exemplo, os oceanos são extremamente importantes para a gente conseguir mitigar esses problemas, sabe? Então, entender o oceano, o CO2 acaba dissolvendo na água do mar, é um processo químico em que, se não fosse os oceanos, a gente teria muito mais CO2, sabe? Então, entender todo esse processo é muito importante. E se a gente não tomar uma atitude, a coisa vai ficar muito, muito ruim mesmo. Então, eu acredito que pode ser que demore um pouco, mais do que eu gostaria, mas eu acho que a conscientização, entender os processos, fazer com que a importância dos oceanos,
porque a gente não tem esse conhecimento, não é um conhecimento difundido. Né? Vocês não aprenderam nada de oceanografia na escola, né? Embora outras áreas de conhecimento talvez vocês tivessem aprendido, de jornalismo até, pelo menos como é que funciona, como é que é um artigo, de alguma forma vocês acabam entrando. Então tem muita coisa de oceano que não se passa, né? Que eu acho que também é um pouco culpa dos pesquisadores, que acabam não transmitindo tanto. Uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender daqui para frente é fazer uma difusão, difundir a ciência de uma forma muito mais forte, sabe? Que a gente possa atingir muito mais gente, inclusive crianças, e as crianças são importantes. Tanto que outro dia eram crianças e agora estão aqui se preocupando com o ambiente. Então, acho que faz parte. Eu acredito que vai melhorar, mas não é todo mundo que acredita, mas eu sou assim. Eu acho que tem uma evolução aí, que a gente já melhorou. Então, chegamos ao fim de nossa entrevista. Márcia, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Primeiro, queria agradecer, né, o convite. Acho que é muito... Para mim é uma grande satisfação estar aqui, né, não só com o Rodrigo, mas com alunos da USP, sabe? A gente tem eu sou pesquisadora, adoro, assim, a gente tem uma coisa muito forte com a ciência, tem um bom currículo, cheguei né, tenho um grau tenho muita publicação, sei lá, não estou querendo fazer propaganda minha, mas eu acho que, assim, a minha profissão é professora, certo? Tá? E, assim, tenho muito prazer em dar aula, em orientar. Eu acho que, assim, essa coisa de ser educadora, então ver alunos, assim, fazendo um trabalho no primeiro ano, esse ano que vocês acabaram de entrar, mal conhecem a USP, mal se conhecem, né? Já estão aí todos, né, sérios, fazendo um programa importante. Então, para mim, eu só posso agradecer. É uma honra estar aqui participando. Espero que eu tenha podido, que eu tenha conseguido passar a informação que vocês queriam. Estou à disposição. Né? Parabéns para vocês. E se precisarem de alguma coisa, o Rodrigo me conhece, sabe onde me procurar. Quantas vezes vocês quiserem, será um prazer enorme. Então, muito obrigada pelo convite. Agradecemos novamente a presença da Márcia Caruso Bispo. Nossa equipe é composta por Coordenação e Pauta, Vinícius Machuca, Pesquisa, João Pedro Barreto, Roteiro, Victoria Borges, Produção e Edição, Natália Nora Marques, Apresentação, Rodrigo Tâmara. O arquivo da entrevista também estará disponível no site do CJE. Muito obrigado e até o próximo programa.